Olá, gente, tudo bem? Vamos dar então continuidade aí às nossas aulas de metabolismo energético e a gente vai falar na aula de hoje de respiração celular, tá? Respiração celular, apesar do nome respiração, às vezes a gente pensa logo que é a respiração de inspirar e expirar. Esse movimento, né, de inspiração e expiração também é respiração, mas o que a gente vai falar hoje é de uma respiração que acontece dentro da célula, que depende da inspiração de gás oxigênio e da expiração de gás CO2. No entanto, a gente vai falar de bioquímica, né? A gente vai falar de bioquímica da respiração celular. Nós vamos tratar então dessa respiração que a gente fala que é aeróbica, que precisa de oxigênio. Então, quando a gente inspira, fazendo um movimento de entrada de oxigênio, o ar que está aqui, né, ao nosso redor, tem 21% de oxigênio. Quando a gente inspira, é um processo para a gente realizar a hematose lá nos nossos pulmões, para pegar essa molécula de oxigênio para ser levada para a mitocôndria, região aonde vai ser utilizado o oxigênio para a realização da respiração celular. Aí ali vai acontecer a liberação de CO2, que é também um gás, que vai ser então liberado pela expiração, e então esses dois processos se unem. A respiração, né, anatômica, né, que a gente respira, inspira e expira, e a respiração celular, que é o que a gente vai ver agora, que é um processo então bioquímico. Para a gente falar então desse processo bioquímico, é bom entender por que a gente faz isso, né? Qual é a função da respiração celular, qual é o objetivo disso? É um processo bioquímico que tem como função a obtenção de energia para a célula. Então, a obtenção de energia, essa é a principal função da respiração celular. Essa obtenção de energia é proveniente de uma série de reações químicas que vão fazer com que glicose ou outros componentes orgânicos, outros compostos orgânicos, sejam quebrados e liberados, então, aqui a energia que está contida nessas moléculas. Lembra que a gente falou assim, carboidratos são alimentos energéticos? Pois é, por que eles são alimentos energéticos? Quando a gente falou de fotossíntese, a gente entendeu que a energia solar é transformada em energia química que está contida nessas ligações. Quando a gente se alimenta e realiza a respiração celular, é para quebrar estas ligações químicas e liberar energia para as nossas atividades celulares, né? Para as atividades celulares de quem faz respiração celular. Uma planta também faz respiração celular. Nas células delas existem ali mitocôndrias que vão fazer a quebra dessa glicose que ela mesma produziu. Então, resumindo, é um processo de conversão de energia contida em ligações químicas de moléculas orgânicas em ATPs, que podem ser usados nos processos vitais. A gente já viu o ATP, a gente vai retomar um pouco nessa aula. Então, resumindo, o que vocês provavelmente já viram, até no ensino fundamental, é uma reação química aqui bem reduzida, né, para resumir todo esse processo bioquímico, que nada mais é do que pegar a glicose, usar oxigênio para isso. Então, em todas essas reações químicas, lá no final a gente vai ver a função do oxigênio, e essas reações químicas que a gente vai detalhar daqui a pouco, vai fazer com que o CO2 se quebre e libere energia, libere ATP, que a gente já viu a função dele na última aula, a gente vai retomar. E nesse processo acontece a formação de CO2 e de água. Então, o que é isso? Tá aqui o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, uma série de reações químicas. Calma, que a gente não vai detalhar, isso daqui tá esquematizado, mas a gente não vai detalhar todas as etapas, a gente vai entender o processo para produzir, né? Qual que é a função disso? Para produzir energia, produzir ATP de forma direta ou indireta. Então, a gente vai produzir ATP. Além de produzir, e aí o ATP serve para quê? A gente já viu? Vamos retomar. O ATP é uma moedinha energética que a gente usa para absorver essa energia que está nos alimentos. Então, quando a gente quebra essa energia que está aqui nos alimentos, essa energia não vai poder ficar dispersa. Para a gente pegar, guardar, para usar daqui a pouco, a gente tem um ADPs,
que pegam essa energia aqui nessa ligação entre os fosfatos, se transformam em ATPs, que são moléculas muito energéticas que vão estar disponíveis aí para realizar uma série de outras funções celulares. Então a gente produz ATP na respiração. Além disso, para todo esse processo acontecer, existem quebras nas ligações químicas, e essas quebras nas ligações químicas vão liberar elétrons e H+, prótons, né? Hidrogênio. Esses hidrogênios e esses elétrons, eles não podem ficar zanzando aí na célula, porque isso é prejudicial. Então a gente tem transportadores de elétrons, os NAD, NADP e FAD. A gente já viu lá na fotossíntese a função do NADP. Aqui a gente vai ver então a função dos NAD, que vão se transformar em transportadores de hidrogênio, aqui ó, NAD H e FAD H2, que vão então ter uma função, né, de transportar hidrogênio, e depois a gente vai entender então também uma outra função de produção de energia, beleza? Então todo esse processo, além de produzir energia, que é a principal função da respiração celular, a gente produz CO2, porque ao quebrar a molécula de glicose, poxa, tem 6 carbonos aqui, então a gente vai quebrar essa molécula e vai liberar então CO2, né? 6 CO2, aí tá só metade, mas vamos liberar 6 CO2. Além disso, nesse processo, esse oxigênio aqui que é utilizado lá no final vai dar origem à água. Então a glicose dá origem ao CO2 e o oxigênio vai dar origem à água, perfeito? Aonde ocorre e quais são as etapas que a gente tem na respiração celular? Isso daqui é uma divisão bastante simples para vocês entenderem esse processo. Então, a gente divide em etapas para entender o todo. Quais são as etapas que existem na respiração celular? Primeira etapa, a gente chama de glicólise e acontece no citosol. A segunda etapa, a gente chama de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e acontece na matriz mitocondrial da mitocôndria. A terceira etapa é a cadeia respiratória e vai acontecer nas cristas mitocondriais. Então, essa série de reações químicas vão acontecer nessas etapas, né, nessas 3 etapas, com 3 locais distintos de acontecimento. Todas essas reações químicas, elas são mediadas por ação de enzimas. Então, quando a gente viu a ação de enzimas lá no início do ano, a gente sabe que essas enzimas elas são influenciadas por pH, por temperatura. Então, essas reações químicas também vão ser influenciadas, né, por esses fatores, porque são mediadas por enzimas, perfeito? Então, para situar mais ou menos aonde acontece, aí, se você não lembra lá da aula de mitocôndria, então, primeira etapa, a glicólise, acontece fora da mitocôndria, aqui no citosol, tá? No líquido ali da célula. No citosol acontece a glicólise. A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, vai acontecer nessa região aqui que está em destaque em azul, que é a matriz mitocondrial, certo? E a terceira etapa vai ser chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, também esse outro nome dado a ela, vai acontecer nas cristas mitocondriais, que são essas dobras da membrana interna da mitocôndria. Então, tem essas 3 etapas e os locais aonde ocorre. Então, a gente vai ver cada uma dessas etapas para depois entender o processo como um todo. Então, quando a gente come, a gente ingere carboidratos e esses carboidratos são absorvidos e levados na corrente sanguínea para todas as nossas células. Então aqui está um capilar sanguíneo levando glicose, que você acabou de comer, um brigadeiro, um bolo, um arroz com feijão, você acabou de comer, digeriu, absorveu essa glicose e essa glicose então precisa chegar dentro da sua célula para você realizar a sua respiração celular. A glicose então vai entrar na célula por uma ajudinha aqui de uma proteína, entra na célula. A glicose agora vai sofrer a primeira etapa que chama-se glicólise, que acontece aqui, ó, no meio do citosol. Tá bom? Então, o que é a glicólise? A glicólise, o nome já está dizendo, né? Então, vamos traduzir isso daqui. Glico é de glicose, lise é de quebra.
né? Então, quebra da glicose. Então, isso é o que acontece nessa etapa, a quebra da glicose lá no citosol. Isso daqui não vai depender do oxigênio, tá? Então a gente fala que é uma etapa anaeróbica, porque não depende, todas essas reações químicas não dependem do oxigênio para acontecer, mas é uma das etapas das 3 da respiração celular, tá bom? Então, o que vai acontecer? A glicose, né, é uma molécula bastante grande, que tem bastante energia, no entanto, ela é muito estável. Ela está ali, né, quando ela entra no nosso corpo, entra nas nossas células, ela está estável, ela não vai quebrar do nada, ela não vai querer liberar a energia dela do nada. Então, para começar todo esse processo bioquímico, a gente tem que fazer um gasto de energia, a gente tem que colocar um pouquinho de energia, a gente gasta 2 ATPs. Para quê? Para que gastar 2 ATPs? Para deixar esta molécula mais instável. Deixando essa molécula instável, a gente coloca um fósforo aqui, outro fósforo aqui, ela já não gosta muito dessa reação e ela vai se quebrar em 2 moléculas, tá? Lembra que quando a gente quebra qualquer coisa, né, qualquer ligação química, o que vai sair dali? Vai sair elétrons e vai sair H+. Então a gente quebrou, vai sair elétron. Esses elétrons dessa primeira quebra aqui vão estar, né, na célula, estão ali, né, no citosol, só que eles não podem ficar ali, porque muitos elétrons livres, né, ou prótons livres são prejudiciais. Então logo, né, vai ter ali perto um NAD, que é um transportador do quê? De H+ e de elétrons. Então os NADs vão pegar esses elétrons provenientes desta quebra, produzindo então esses 2 NADs aqui, ó, NADH, NADH. Beleza? Aí vai ser colocado aí por uma outra reação química fósforo, tá vendo? Ó, um fósforo aqui, outro fósforo aqui, um fósforo aqui, outro aqui. Esses fósforos aqui serão então retirados e esta retirada de fósforo vai produzir ATPs. 2 ATPs deste lado, porque ó, esse fósforo vai gerar um ATP, esse outro fósforo vai gerar outro ATP. Da mesma coisa desse outro lado aqui. Um fósforo vai gerar um ATP, esse outro fósforo vai gerar um outro ATP. Então aí tem uma outra dessas setinhas estão indicando essas outras reações químicas para no final desse processo de glicólise a gente ter 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, o que acontece na glicólise? Uma molécula de glicose recebe um pouco de energia, se quebra e nesse processo produz 2 NADHs e 2 aqui, 4 ATPs. E no final, essa molécula de glicose vai se transformar em 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, que também pode ser chamado, tá? Então, o resumo desse processo, que aqui está, né, é o mesmo esquema de uma outra forma. Então, o que acontece, onde acontece a glicólise, acontece no citosol. Qual que é o saldo, né, desse processo, dessa etapa? Vai formar 2 ácidos pirúvicos ou piruvato, vai formar 2 NADH, vai formar 2 ATPs. Eu falei assim, mas peraí, você tinha falado que era 4, por que você está falando que é 2 aqui? Veja, a gente gasta 2 ATPs aqui para deixar a molécula instável e recupera 4. Então o saldo são só 2, porque a gente gastou 2, mas fez 4. Então o saldo no final desse processo vai ser a formação de 2 ATPs, além de 2 NADHs e 2 ácido pirúvico. Tranquilo? Então a gente viu glicólise. Isso aconteceu lá no citosol. Agora, esses 2 ácidos pirúvicos que foram formados lá no citosol vão entrar na mitocôndria e vão participar das demais etapas. A primeira etapa é o ciclo de Krebs. Só que a gente tem uma reação um pouquinho antes, que pode ser descrita como o início do ciclo de Krebs, que a gente fala que é a formação do acetil-CoA. O que é isso? Né? Então a gente está dentro aqui da matriz mitocondrial e aqui vai acontecer então todas essas outras reações químicas nessa segunda etapa. A primeira etapa então vai ser
esse piruvato, ou esse ácido pirúvico que foi formado lá no citosol, vai passar pelas duas membranas da mitocôndria, então a primeira membrana externa, a interna, e chega lá na matriz mitocondrial. Vai acontecer uma primeira reação química aqui, para a formação do acetil-CoA. Aí o que é acetil-CoA, professora? Eu não estou entendendo o que é acetil-CoA. O acetil-CoA, ele é originado, né, de uma reação do ácido pirúvico com a coenzima A. Por isso, acetil-CoA, né, porque tem uma reação química com a coenzima A. Isso vai gerar, então, esse acetil-CoA e uma molécula de CO2, tá? O primeiro CO2 que a gente vai expirar, o primeiro CO2 que a gente está quebrando a molécula de glicose. Então, o ácido pirúvico, que tem 1, 2, 3 carbonos, vai sofrer uma quebra, né? Sofreu uma quebra, liberou um CO2, é a primeira descarboxilação, porque sai um CO2. Forma-se um acetil, um grupo acetil, que reage com a coenzima A, dando origem a uma molécula que a gente chama de acetilcoenzima A. Toda a quebra, lembra que toda quebra vai soltar elétrons e prótons, né? E H+. Quem que tá ali para pegar isso daí? O NAD+, vai gerar um NADH, certo? Só que a gente tem 2 ácidos pirúvicos que vieram lá da minha glicólise. Lembra que a gente, de uma glicose com 6 carbonos, gerou 2 ácidos pirúvicos que tem 3 carbonos. Então tem 2 aqui, 2 ácidos pirúvicos vão gerar 2 acetil-CoA, assim como vão gerar 2 NADH. Então, esse é o processo, esse é o saldo dessa nossa formação de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A pode vir, né, de carboidratos, como é o que a gente vai ver agora. Então, quando a gente come carboidratos, a gente faz a glicólise, produz o ácido pirúvico e transforma em acetil-CoA, que vai entrar então no ciclo de Krebs. Mas a gente também pode formar acetil-CoA através de reações químicas que vão quebrar lipídios ou que vão quebrar proteínas. Então, quando a gente come um prato, por exemplo, arroz, feijão, um ovo, um bife ou batata frita, tudo ali, né, vai ter carboidrato, lipídio e proteína. Isso tudo vai ser utilizado também para a nossa produção de energia. É que lipídio, né, que proteína normalmente é utilizada mas majoritariamente para a produção, para a construção do seu corpo. Agora, carboidrato e lipídio também pode ser convertido para acetil-CoA para a gente queimar isso e transformar em energia, tá bom? Então, o acetil-CoA é a molécula de entrada no que a gente chama de ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs tem esse nome por conta de um alemão que estudava muito, o cara era muito inteligente e fez a descoberta, então, dessa série de reações químicas e acabou dando o nome aí de ciclo de Krebs. Só que não foi sozinho, então você fala assim, não quero chamar de ciclo de Krebs, porque eu sei que a ciência não é feita só com uma pessoa, tem muita gente envolvida, eu quero ser justa, aí você chama de ciclo do ácido cítrico, tá bom? Então, o que é esse ciclo? É uma série de reações químicas que ocorrem na matriz mitocondrial. Então, tudo que a gente vai ver agora está acontecendo dentro ali da matriz mitocondrial. Inicia-se com a entrada do acetil-CoA reagindo com um ácido chamado de oxalacético. Aí, professora, precisa guardar o nome? Não, você precisa guardar o que a gente vai ter de resultado nesse ciclo. Você precisa saber, até agora, o que você precisa saber de nome? Você precisa saber que a glicose é quebrada em ácido pirúvico ou piruvato, e o piruvato é transformado, né, sai um CO2 e é transformado em acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. Qual que é a função do ciclo de Krebs? Quebrar essas ligações ali para a produção de energia e liberação de CO2. A gente vai liberar, então, no final do ciclo de Krebs, a gente vai ter liberado todo o CO2, certo? Então, o que vai acontecer nessa etapa? Primeira etapa aqui, a gente já viu que é a formação do acetil-CoA. A gente já viu naquele outro slide. Então, vem o ácido pirúvico, vai reagir e vai quebrar e vai reagir com a coenzima A e vai dar origem ao acetil-CoA, formando NADH,
e formando, né, liberando o primeiro CO2. Agora, a gente tem aqui, ó, 2 carbonos, a gente precisa liberar esses 2 carbonos. Só que para fazer essa liberação desses 2 carbonos que estão aqui, essa molécula precisa primeiro reagir, né? Precisa reagir com o bendito ácido oxalacético, que está lá na matriz mitocondrial. Então, o ácido oxalacético vai reagir com acetil-CoA e vai dar origem ao ácido cítrico, por isso esse nome, ciclo do ácido cítrico. Agora, essa molécula está pronta para terminar a descarboxilação, terminar a liberação do CO2 proveniente lá da glicose e produzir mais energia. Então, o ácido cítrico vai então se quebrar pela primeira vez e vai liberar o primeiro CO2, né? O segundo CO2 aqui da molécula. Nessa reação também, toda vez que a gente quebra uma molécula, vai liberar elétrons. Então esses elétrons vão ser capturados pelo NAD e estão aqui representados no NADH. Depois acontece mais uma outra etapa, aonde vai produzir mais uma quebra, né? Então vai liberar mais um CO2, vai produzir mais um NADH e aqui vai se produzir um ATP. Tá? Então aqui é uma outra etapa, produzindo um NADH e um ATP. Agora a gente já liberou então os 3 carbonos, né? O primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui, certo? Só que essa etapa aqui a gente precisa continuar para quê? Para restabelecer o ácido oxalacético, para isso daqui sempre estar disponível para sempre quebrar mais glicose que você está ingerindo. Então, você tem que restabelecer aqui o ácido oxalacético. Nessas outras etapas, para restabelecer o ácido oxalacético, vai acontecer a formação de um NADH+, NADH2 e mais um outro NADH. Então, é uma série de reações químicas, deixa eu ver se tem mais, uma série de reações químicas para a gente liberar os CO2 e produzir NAD, FAD e ATP. Então, o ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico, lembre-se que o que aconteceu lá na glicose, formou 2 ácidos pirúvicos. Então, a gente vai girar esse ácido cítrico, esse ciclo, por 2 vezes, porque são 2 ácidos pirúvicos que vão entrar. Então, logo, o ciclo de Krebs tem que ocorrer 2 vezes para cada glicose. Então, no saldo total para uma glicose, portanto, 2 ácidos pirúvicos, a gente vai produzir o quê? Vai liberar e vai produzir o quê? Vai liberar 6 carbonos lá na glicose, vai produzir 8 NADH, 2 FADH e 2 ATP. Então, até agora a gente tem, desde a glicose, da glicólise, até agora o ciclo do ácido cítrico, a gente produziu 4 ATPs, né? E NADs e FADs aí, aqui tem 2 da outra, mais 2 aqui, a gente produziu alguns NAD e FAD. O que a gente vai fazer com isso? Agora a gente vai para a última etapa. A última etapa é a etapa mais energética, aquela que produz maior quantidade de ATPs, e acontece na crista mitocondrial, ou nas cristas mitocondriais. Essa cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons vai acontecer nas cristas. Então você tem que lembrar que é uma membrana dobrada dentro de uma organela que já tem uma membrana externa. Então a gente tem um espaço aqui, ó, entre as membranas. É nessas cristas e nesse espaço intermembranas que vão acontecer as cadeias transportadoras de elétrons ou cadeia respiratória, tá? Para quê? Né? Para que a gente tem essa última etapa? Veja, aqui tem uma visão geral do processo. Tem a glicose que entra, sofre glicólise, produz 2 ATPs, que já é ATP, já é energia, produz NADH, aí produz, né, o ácido pirúvico que é convertido a acetil-CoA e vai produzir mais 2 NADHs. No ciclo de Krebs, a gente produz 2 ATPs
e mais FAD e NAD, certo? Isso acontecendo 2 vezes aqui. Todo esse total aqui de NAD e FAD, isso daqui é energia contida de uma outra forma, porque a gente quebrou, liberou os elétrons, liberou H+, que foram capturados por NAD e FAD. NAD e FAD agora vão lá para a cadeia respiratória para serem convertidos a ATP. É isso que a cadeia respiratória faz, vai converter NAD e FAD H2, ou NADH e FAD H2, em ATP. Para que e como isso? Então, a cadeia respiratória vai fazer uma série de transportadores de elétrons, então é um monte de proteína que transporta elétrons, que irão bombear H+ para produzir ATP. Essa é a função, então, da cadeia respiratória. Então, os elétrons que estão percorrendo aí essa cadeia de transportes, no final desse processo, ele vai ser capturado pelo oxigênio. Então, tá aí a função do oxigênio. Por que você precisa do oxigênio para a respiração? Porque esses elétrons que foram, então, todos capturados ao longo de todas essas reações químicas, eles vão então ser doados, vão ser capturados aí pelo oxigênio. Ao capturar oxigênio e H+, o oxigênio, ao capturar elétrons e H+, vai se transformar em água. É isso que a gente vai ver agora. Então, o que a gente fala que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. É ele que vai ficar com os elétrons no final. Sem oxigênio, não vai ter produção de energia e você vai morrer. Então, por que você precisa respirar e por que você precisa de oxigênio? Porque sem oxigênio, a gente não vai conseguir produzir a maior parte da energia, da respiração celular. Como que acontece isso? Então vamos imaginar, a gente está aqui na mitocôndria, nas voltinhas aqui, nas cristas mitocondriais. Então essa membrana aqui, é a membrana interna da mitocôndria. Vai ter uma membrana outra aqui externa. Vou até desenhar aqui, pegar minha caneta, eu vou ter uma outra membrana aqui, que vai ser a membrana externa da mitocôndria. Então, esse espaço aqui a gente chama de espaço, tá aqui, espaço entre as membranas, ou espaço intermembranas, intermembranas, tá? Intermembranas, tá bom? Então, o que vai acontecer nessa última etapa aqui, que chama-se cadeia respiratória? Veja, produzimos um monte de NADH e FADH2. NADH e FADH2 contém o quê? Elétrons e hidrogênios. Nesses transportadores, mas principalmente nesse primeiro aqui, vai acontecer o quê? A quebra desta ligação. Quando a gente quebra a ligação, a gente libera elétrons. Esses elétrons, então, serão liberados e eles serão transportados por essa cadeia transportadora. Deste daqui vai para esse, depois para esse, desse, e por fim vai ser aceptado, vai ser capturado pelo oxigênio. Então, quando acontece isso, esses elétrons vão passando e eles, ao passar por esses transportadores, também faz com que os H+ vão para o outro lado, para esse espaço intermembrana. Então, vou voltar aqui, Chegam os NADH e o FADH. Eles vão chegar aqui e vão dar os elétrons para os transportadores. Estes elétrons serão transportados pelos transportadores aí da cadeia respiratória. Ao longo desse transporte, H+ é liberado dessa ligação aqui, e colocado para o espaço intermembrana. O elétron que passou os elétrons aqui que passaram por todos esses transportadores, ele não pode ficar solto. Quem que vai pegar esse elétron? Quem que vai ser o último aceptor, que vai capturar esse elétron? O oxigênio. O gás oxigênio, então, é dito como um aceptor final de elétrons, porque é ele que vai ficar com esse elétron. E aí o oxigênio, elétrons e mais H+ que está aqui no meio, que estão aqui no meio dissolvidos, vão produzir moléculas de água. Deixa eu até escrever aqui para vocês. Então,
isso aqui tampou, não. O oxigênio mais o hidrogênio aqui vai dar origem a moléculas de H2O. Então, o gás oxigênio é extremamente importante porque ele é o aceptor final de elétrons que vai se transformar, então, em água, tá bom? Não o elétron em água, mas o oxigênio reagindo com o H+, e usando esses elétrons vai dar origem à água. Se não tiver o oxigênio, tem como essa cadeia acontecer? Não, porque a gente não vai poder fazer isso, tá? E os H+, professora? Os H+, eles vão passar desse espaço, né, da matriz mitocondrial para esse espaço intermembrana. Nesse espaço intermembrana vai ter um monte, então, de H+, mas um monte mesmo. Lembra que lá na fotossíntese a gente também tinha uma região que tinha um monte de H+, né? Galera, eles gostavam de ficar aqui, ficar um monte de H+ desse lado, tudo concentrado? Não. Só que o único local onde esse H+ consegue passar é por uma enzima que vocês já conhecem. Essa enzima chama-se sintetase do ATP. Então, esses H+, eles só vão conseguir passar de volta para o outro lado, passando por essa máquina molecular. Toda vez que passa aqui, essa molécula gira. E ao girar, vai transformar ADP e fosfato inorgânico em ATP. Tá aí a nossa moeda energética. Então, através desse processo, né, da cadeia transportadora de elétrons, a gente vai produzir muito, muito ATP. Quanto de ATP, né? Lembra, cada vez que o NAD ou o FAD transportar elétrons aqui, né, a gente vai transformar, esses elétrons vão se reagir com o oxigênio e com H+, e vai produzir água. E vai produzir ATPs, tá? Esses ATPs são em grande quantidade. Mais especificamente, né, se a gente pegar os dois NAD lá da NADH, da glicólise, um NADH ou dois NADHs da formação do acetil-CoA, mais os que são formados no ciclo de Krebs, esse dois aqui está falando que são duas moléculas de ácido pirúvico que vão dar isso daqui. Se a gente pegar todos esses NADs aqui, eles serão convertidos em 26 ATPs. Agora sim nós temos um bom rendimento de energia, né? Então 26 ATPs pela conversão de NAD e FADH2 para ATPs na cadeia transportadora de elétrons, beleza? Então, no total, a gente vai ter 30 ATPs, né, formados pela respiração, né, 26 provenientes da cadeia transportadora, mais esses 4 aqui vindos da glicólise e diretamente produzidos aqui do ciclo de Krebs. Perfeito? Então, essa é a função geral aí da nossa respiração celular. E agora eu quero que você, ao terminar de ver essa videoaula, faça um resumo dessa aula. Essa aula é bastante densa, leia o livro de preferência, dá uma olhada no livro lá para você aprofundar os seus conhecimentos. Estude, faça a lista de exercícios, escreva lá as suas dúvidas no Google. Volte depois nesse resumo que você fez, veja se dá para melhorar, né? E aí isso daqui, veja um produtinho aqui que você pode comer e ter uma informação aí para a gente falar na próxima aula de fermentação. Esse slide aqui é uma amostra aí do conteúdo que a gente vai falar na aula que vem sobre fermentação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.